Deus, Oi, gente, tô aqui hoje com a Luísa. A gente se conhece desde 2016, na Faculdade de Arquitetura. E hoje a gente veio falar um pouco sobre processo criativo. Esse vídeo a gente teve a ideia de gravar ele desde o ano passado, uma conversa que a gente teve sobre como, às vezes, a maneira como a gente está no momento que a gente está criando repercute no resultado do nosso trabalho. Então, às vezes, um dia que a gente está mal, nossa arte consecutivamente também vai repercutir isso de alguma forma. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, a gente conversou muito sobre esses desafios, até a gente entender como que isso poderia afetar a gente. O artista, ele passa muito do interno dele pro que ele está criando. Eu tenho lido alguns textos com relação à psicologia e ao processo criativo, e eles falam muito sobre essa questão de, tipo, como a arte, ela surge de um momento de reflexão do artista. Então, a arte, ela convida as pessoas a prestarem atenção, a pensarem sobre coisas que normalmente elas não pensam. Sabe, o artista pegar esse momento, Esses momentos, e eternizar numa arte, num papel. Num produto, né? Para externalizar isso, a gente tem que começar a perceber que o tanto que a gente precisa cuidar do interno, para a gente poder externar essas coisas. Esse desenho, ele tem a capacidade de concretizar, de marcar um momento, porque a gente fica horas ali desenhando. Então você tá pensando mil coisas. Ele é o resultado de um processo. O resultado de um processo, do tanto que você pensou. Cada emoção que eu tenho durante o desenho, ele reflete no meu traço. Tento cuidar o máximo possível do meu interno para poder externalizar isso. Não me atrai muito uma arte que é tão pessimista. Isso. Então, tipo, isso não quer dizer que a arte que eu vou produzir sempre tem que ser positiva. Até porque normalmente não é, normalmente ela sai de muita dor. Só que eu, como artista, eu tenho a responsabilidade sobre como aquilo vai passar, entendeu? Isso, então eu tenho que aprender, entender a minha dor, entender o que eu tô sentindo pra eu ressignificar essa dor. Exatamente. Nisso. No caso, eu faço só representação, eu não faço criação. Então, só representação de histórias que as pessoas me passam. Eu preciso captar a história que a pessoa me conta. Então, geralmente, quando a pessoa pede, eu sempre peço pra ela responder umas perguntinhas. E a última questão é a seguinte: qual a importância dessa obra pra você? Por que você escolheu essa obra? Por que você quer representar essa casa, por exemplo? A última que eu fiz foi uma casa de uma avó que tinha sido inundada. Então foi uma história que eles passaram por ali, e eles tiveram uma história ali, a moça me contou toda a história, e eu lia e relia aquela história antes de desenhar, e eu queria passar cada momento. Então, por exemplo, eu fiz o balanço. Tudo que ela tinha, aqueles momentos que ela tinha, a bicicleta, não era só a casa. A história que eles tinham ali, que tinha sido inundada, que eles não viam mais. Então eu tinha que passar toda aquela história. O desenho conta isso. Então você conta uma história através de um desenho. Você eterniza uma memória. E você tem que optar, né? Você vai querer eternizar essa memória de forma positiva ou só a dor. Isso. Então, ou então representar a dor de uma maneira, tipo assim, de mostrar que aquilo teve um processo bom, teve uma história boa em cima. Qual que é a memória que fica? É só a memória da dor? Ou a memória, tantas outras memórias boas que passam naquele momento? E você tem que ter aquela energia para você poder passar para esse desenho. Você tem que saber captar para você poder passar ali para aquele desenho, e é muito massa. Como essa troca de energia, ela é muito instantânea. Na hora que a pessoa vê, ela fica... E, por exemplo, eu não ia conseguir captar toda essa essência se eu não estivesse bem. Porque aí é a hora que eu começo a pegar cada detalhe. Então, por exemplo, eu fiz a cor da bicicleta da pessoa, ela nem tinha percebido, sabe? Então, tipo, eu peguei o jeito que a bicicleta tava. E aí, quando a pessoa olha o desenho, não é só a casa, fala que eu fiz o parto. Eu fiz a janela do pai dele que trabalhava, você sabe? Aí, na hora ele falou, tipo, é a janela que meu pai trabalhava, não é só o prédio. Aí, tipo, é uma memória afetiva. Isso, é a memória afetiva. É sempre isso. Toda vez eu pergunto, até mesmo essa perguntinha é boa, pra pessoa começar a entender por que eu tô pedindo isso. É só porque eu gosto? Não, porque eu tive uma história pra ela mesma refletir na história que ela tem. Na hora que eu entro, que eu não conheço essa pessoa, geralmente, não conheço essa pessoa, e eu tento entrar na história dela e contribuir pra isso. Você conhece a pessoa na história. Eu conheço a pessoa. Então eu comecei a conhecer várias histórias. Isso foi muito massa. Isso é tão enriquecedor, né? Porque, tipo assim, é enriquecedor pra pessoa que recebe, mas pra você, porque você tem contato. É a mesma coisa de ser igual a gente tá aqui no parque, a gente conversar com uma pessoa que a gente não conhece e, tipo, você conseguir conectar com a pessoa numa conversa. Exatamente. E acho que isso foi muito importante pelo curso que a gente fez, que foi arquitetura, pra eu começar a entender o tanto que é importante a arquitetura pra gente e pra cidade em si, sabe? O tanto que cada lugar tem uma história. Quando eu comecei a desenhar os edifícios Art Deco,
eu não entendi o que era o edifício de decor, porque a gente fazia o curso e eu não sabia quais eram todos, qual a importância. Então foi com o tempo que eu comecei a aprender por causa das pessoas que me contavam. Falavam, eu passava, quando eu era criança, eu passava nesse prédio. Nossa, quando eu tenho várias histórias com esse prédio, não sei o quê. Então assim, histórias de pessoas em si, histórias reais. Começou a ser por esses prédios e começou a ser por coisas íntimas, locais, sabe? Então sempre tem uma memória afetiva pra alguém. E foi muito massa começar a conectar com essas histórias e entender isso. Porque você valoriza a pessoa como ser humano, né? Tipo assim, o cliente passa a ser um ser humano, não é só uma pessoa que tá comprando o seu trabalho. Tem uma parte dele também naquele desenho. Exatamente. Acho que essa é a parte que eu mais gosto. Tipo assim, você perguntar, mas Cília, você prefere fazer uma arte digital que vai fazer uma série ou uma coisa pessoal que o cliente pede? Eu prefiro, tipo, não desmereço. Eu gosto também de fazer os prints, eu acho que tem momentos pra cada um. Mas o sentimento que eu recebo na hora de conseguir passar o que uma pessoa deseja, tipo assim, concretizar ela naquilo, tipo assim, e ressignificar as histórias que ela passou e virar um produto, é muito bom. Uns 2 anos atrás foi muito complicado, tipo assim, eu nunca tive tão deprimida, eu não conseguia lidar bem e era numa época que eu nem desenhava muito, porque parte desse fato de eu não estar bem era justamente por eu não aceitar coisas minhas, sabe? Eu me reconhecia como artista porque eu achava que o meu trabalho não era bom o suficiente pra isso. Então era toda uma questão de bloqueios e problemas que já aconteciam na minha vida pessoal que eu não tava bem. Eu tava, tipo assim, a dor que eu sentia era horrível, era todo dia dor. Eu lembro que minha psicóloga nessa época, ela falou assim, Marcília, começa a desenhar sobre isso. Só que muito desconfortável, sabe? Eu nunca mostrei meus desenhos nessa época. Você externaliza aquilo que você tá sentindo. Exato, então tipo assim, na época eu ainda fazia desenhos mais traços, né? Não eram mais detalhes, né? Aí dos traços que essas pessoas carregavam eram traços, tipo assim, de triste, pessoa com cabeça pra baixo. Então assim, eu só conseguia externalizar aquilo, porque dentro de mim só tinha dor. Eu não tava conseguindo lidar, tipo, eu tive que conhecer essa dor e saber lidar com ela e ressignificar ela. Então assim, minha psicóloga mesmo fala que se pegar um desenho meu hoje e dessa época, a diferença assim é gritante. Mas você só sabe fazer o que você faz hoje pelo processo? Pelo processo. Até de passar pra dor, tipo assim, de ter que lidar com ela. O processo criativo, ele é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que é muito bom você externalizar algo que tá dentro de você, nossa, é muito bom você externalizar. A gente como ser humano, a gente gosta de se expressar. Ainda mais como artista, a gente precisa se expressar. Só que às vezes nessa parte do se expressar, você vai lidar com questões internas suas que você não quer ver. Porque a gente como ser humano, a gente tende a fechar o olho para tudo aquilo que gera desconforto. Essa tendência, e por isso que ser criativo, o processo criativo é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que é ótimo você se expressar, tem horas que não vai ser ótimo se expressar. Você vai lutar, eu não quero expressar, mas ao mesmo tempo você precisa se expressar. Até mesmo para resolver essas questões todas. Você entender essa dor e processar ela para ressignificar é muito importante. Às vezes a gente vive numa sociedade que ela... um pouco emocionada. A gente vive numa sociedade que é mecanismo. Seu ritmo de produção tem que ser contínuo. Contínuo. E, gente, não é. Aí você pensa, vou terminar essa arte daqui 4 horas. Aí Sim. 4 horas você não chegou nem na metade. A gente não é um robô. Então, assim, a gente não consegue produzir no mesmo ritmo igual um robô que ficava fazendo. Então, assim, a gente tem oscilação. Ainda mais nesse momento de pandemia, tem dia que... São dias e dias, né? Tem dia que você tá bem e tem dia que você tá super disposta. Você não quer levantar da cama porque você não tá bem. Sim, e de alguma forma a pandemia atingiu todas as pessoas de alguma forma. Cada um tá lidando com um tipo de desafio. Isso não é diferente pra gente. Sim. A gente ainda é ser humano normal, que ainda tem problemas pessoais, sim. E que a gente precisa estar muito bem, pelo menos o nosso tipo de arte, que a gente se identifica, é o tipo de arte, como você falou, que a gente precisa passar uma energia positiva. Porque é uma coisa que é um produto, né? Você vai eternizar um significado. Qual significado você vai querer eternizar? Mas a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com esses momentos, pra gente fazer uma arte que, tipo, tem um significado. Não uma arte que ignora a dor, mas que ressignifica esses momentos. Eu acho que o autoconhecimento, terapia, você fazer uma coisa que você gosta. Esses dias pra trás eu não tava muito bem, eu precisava arejar minha cabeça e fazer uma caminhada. Isso me ajuda muito, porque é o que tá vendo também, né? Sim. Então, tipo, eu gosto muito de ir no bosque, caminhar, esvaziar a cabeça e tentar voltar.
Não é uma receitinha básica. básica. Sempre que vai ser desse Não é jeito. sempre. Às vezes não é sempre que a caminhada vai resolver. Às vezes você vai precisar de, sei lá, ver um filme, ver um brigadeiro. Coisas que às vezes é profundo que a gente mesmo não consegue entender e, tipo, expressar. E às vezes é justamente essa questão de você se autoconhecer, você saber o que te faz bem, você saber contar com a ajuda de um profissional para tratar isso, que ajuda. Eu lembro que no início, nas piores crises de ansiedade, de ataque de pânico que eu tive, eu tava numa conferência da igreja e eu comecei a sentir muito mal, porque eu não conseguia conversar. Tem um momento que às vezes você tá tão gritando sentimentos e às vezes a gente não tem consciência dos nossos sentimentos. Então por isso que eu falo que a terapia ajuda muito, porque justamente às vezes a gente fecha os olhos pra uma coisa que tá gritando. E aí tipo assim, seu corpo tá falando assim, ô, presta atenção aqui, cuida de mim, pelo amor de Deus. E às vezes a gente não tem consciência disso. Então às vezes a gente não consegue nem mesmo expressar. Então às vezes nem a gente vai conseguir identificar por que eu tô sentindo assim. Então eu bato muito nessa tecla da terapia porque eu acho que ela auxilia muito nessa questão de guiar e tratar o que precisa ser tratado, trazer consciência para aquilo que a gente não tem consciência, dar atenção para os nossos sentimentos que às vezes a gente ignora. E eu acho que, tipo, pra mim, eu tava até falando com a Luísa, eu preciso fazer minha arte pra pagar terapia, porque, tipo assim, o meu processo criativo tá totalmente ligado com o meu psicológico. A gente, como artista, que a gente tá nesse processo de criação, a gente precisa de tirar um momento, de desacelerar pra gente analisar. Precisa desses momentos pra gente entender certas situações pra trazer pro nosso trabalho. Você tá numa mecanicidade, com certeza você não vai conseguir pegar todos os detalhes. Você tem que entrar na história. Você vai eternizar aquilo, não só pra ela, mas pra toda a família dela. Você tem que entrar na história. Sim, e isso exige da gente um tempo. Precisa desacelerar, a gente precisa gastar um tempo te refletindo, analisando todas essas coisas para sintetizar na obra. Então, quando eu falo que a arte ela é muito mais o processo do que o produto, o cliente vai querer o produto. Mas pra gente é totalmente o processo. É totalmente. Não compara mais com ninguém, tipo, a arte de ninguém. Acho que porque cada um vive um tipo de processo diferente. Essa questão da comparação, o único modelo de comparação que a gente tem é a gente mesmo. Sim. A gente não pode se comparar com as outras gente é o próprio pessoas. processo. Então, tipo, você não tem como eu virar pra Luísa querer copiar o processo criativo dela. Porque não vai funcionar. O processo criativo da Luísa funciona pra Luísa. Então, assim, a Luísa precisa ouvir o trance dela lá ouvindo. Eu não quero trabalhar com música, entendeu? Tem identidade. E é muito massa que, por exemplo, o tanto que eu me identifico com você e a nossa arte é totalmente diferente. Sim. Porque a gente se identifica com as nossas dificuldades. A forma que você tem dificuldade de começar um processo, sua dificuldade com algum tipo de processo, sei lá, uma forma de lidar com um cliente, onde você embala, onde que você tira os prints. São essas coisas que a gente se apoia, que acho que a gente se colabora tanto. E o tanto que eu me identifico com você, a gente se ajuda. E tipo, as nossas artes são totalmente diferentes. Mas eu acho que o jeito que a gente lida com isso, que a gente se identifica. O processo criativo repercute em produtos diferentes e tudo bem. Eu não quero uma casa totalmente cheia só com os meus quadros. Eu quero o meu quadro lá do quadro da Luísa, do quadro da Elô. Porque são identidades diferentes, emoções diferentes, Sim. vidas diferentes. E, nossa, isso é ótimo, a gente tem que variar mesmo. E eu acho que isso gera um ambiente profissional muito colaborativo, sabe? Sem competição. Sim. Justamente porque quem sabe que cada um tá percorrendo um processo, cada um tem a sua identidade. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a vida real é assim, eu não sou Luísa. Sim, eu sou não Luísa. sou Luísa. Também falou. Oh. Ai, a gente tá muito... Eu vou colocar isso na edição. Com certeza. A Babu bebê, aham. A gente tá numa época da mídia social que a gente precisa postar todo dia. A gente precisa mostrar o produto final todo dia. A gente tem que vender nosso produto todo dia. Só que às vezes não vai ter produto. Tem dia que a gente não vai conseguir produzir e tá tudo bem. Tá tudo bem. Igual a gente fala tanto sobre identidade, nós não somos esse tipo de pessoa. Sim. Então, tipo assim, a gente precisa ser transparente com a nossa própria identidade em todos os lugares. E mostrar assim, ó, tem dia que eu não vou estar bem. Igual esses dias pra trás eu não tava bem. Não apareci porque eu não tava bem nem o suficiente pra aparecer. Mas depois eu falei assim, olha gente, não tava bem esses dias porque eu não vou ficar aparecendo lá falando assim, olha gente, minha vida é perfeita, meu processo criativo é ótimo. Não é assim, é um negócio... Às vezes a gente é cool.
e que tá tudo bem. Acho que a gente descobrir isso não é fácil. A arte, o artista, ela sofre com isso. Tipo assim, porque não dá tempo pro processo. Se você postar por um produto final todo dia, que processo você teve no meio disso? Você entendeu? Quais foram as suas dificuldades? Porque o tempo que você ia gastar foi só pra fazer. E o tempo de desacelerar, entender o que você tá fazendo, ressignificar o que você tá fazendo, entendeu? Então, assim, é totalmente insustentável pro artista você querer produzir todo dia e mostrar só, olha como meu processo criativo é ótimo. Eu tenho duas experiências com isso, eu já até tive algumas. Quando eu comecei a desenhar, fazer twists lá, Art Deco, começou a dar certo. E aí, beleza, aí você fica, uai, deu certo. A gente não tem confiança nisso bastante. Eu já tava esperando o resultado. E aí não deu muito certo. E aí foi a hora que eu comecei a entender o tanto que esse sentimento ele podia ir pro papel, sabe? Então eu esperei tanto o resultado. E aí é muito engraçado comparar os dois desenhos. Porque eu acho que não é nem o resultado que ele guarda, mas o sentimento que eu tive naquele momento. Eu não guardo o resultado do desenho, eu guardo o que eu senti naquela época. Sim. Você entende isso? Demais. Pois é, e tipo, massa, o desenho ficou muito bom, mas porque você tava muito bem no dia. Sim. Não é? E ao mesmo tempo, por exemplo, se eu pegar as artes que eu fazia naquele momento que eu tava super mal, eu não gosto de ver elas hoje, porque eu sinto a dor ainda, entendeu? Não é o traço, é o sentimento que eternizou aquele dia, aquele momento, tudo que você pensou naquele momento. E véi, eu passo, tipo, sei lá, as 12 horas desenhando, em vários dias contados, né? Tipo, eu não fico 4 horas, tipo, eu fico 4 horas hoje, 4 horas da manhã, e beleza. Aí, tipo, o tempo que eu passei pensando naquilo, eu tô eternizando. Então esses dois desenhos foram muito diferentes por causa disso. Um eu desenhei totalmente consciente. Foi muito bom e foi ele que eu tive confiança de poder postar, divulgar. E aí o outro eu já tava esperando o resultado. Aí eu tive que mexer no céu 400 vezes. E fora que, tipo assim, você cria uma expectativa. E aí você cria expectativa da noite, entendeu? Você produz sem expectativa. E você dá valor em cada processo que você tá fazendo, que ele vai gerar um resultado. E aí esse resultado de tudo isso que aconteceu. Então eu gosto de guardar ele pra lembrar disso, sabe? Lembrar, putz, não faz quando você estiver esperando o resultado, não faz. Então eu sempre tento ser transparente o máximo possível hoje comigo. E isso foi muito bom pra eu entender. Putz, não tô bem hoje. Vou fazer não, hein? Porque não vai dar certo. Não vai dar não. Já fiz desenho correndo, nossa. Aí é o lápis sujo que cai em cima do papel pronto. E aí você fica... Aí teve um dia que eu peguei... Putz, vou fazer mais não. Aí eu deixei. No outro dia eu voltei. Não, tô de boa, beleza. Agora eu vou voltar. Aí pá, terminei. Velho, perfeito. E é bom pra eu guardar, pra eu lembrar disso também, sabe? De ter, putz, eu dei a volta por cima. Você conseguiu, deu né? certo. Foi um aprendizado, Isso, né? Isso, putz, deu certo. Olha que massa, isso aqui é de um resultado que eu tive que fazer de novo. Sabe? Sim, às vezes a gente fica focado em deixar uma marca, né? Eu tô lendo um livro que é Seguir em Frente, do meu autor favorito da vida, que eu acho incrível. Mas ele fala muito sobre isso, né? Tipo, a gente fica muito focado às vezes em deixar uma marca, quando na verdade a gente só tem que deixar as coisas melhores do que elas estão. É sobre você ser responsável com aquilo que você tá trabalhando. Você ser responsável com o seu cliente, você ser responsável com você mesmo. De falar assim, olha, é isso que eu consigo agora. Eu vou me dedicar, me dar o melhor. Mas se eu não tô bem no dia, eu vou me respeitar. Cuidar, parte do deixar as coisas melhores do que assim. Então, se deixar também melhor. Entendeu? E às vezes a gente precisa se deixar um pouco melhor do que a gente encontrou. Mas nesse dia que a gente tá mal, a gente precisa se dar uma atenção melhor. A gente precisa, nossa, vamos olhar, olhar pra dentro, o que eu tô precisando. Então, eu acho que é muito isso. Sim. E tem dia que tudo flui, né? Você faz de boa. Aí o dia que eu vejo que eu já tô assim, não vai sair. Aí você desenha um pouquinho e fala, nossa, não conta mais não. Porque você vai ficar frustrada. Não rende, não é a mesma coisa, não é o mesmo sentimento. É muito engraçado. É muito engraçado. Eu não sei explicar. É muito estranho. Eu acho que eu passo tanto tempo refletindo, ou gente, por isso que eu não entro assim na história, eu não sei o que acontece. Aí você tá vivendo junto com ele, né? Ou eu lembro da pessoa cada segundo que eu faço traço. É muito engraçado. Eu penso nela o tempo inteiro. Nossa, é muito estranho. Muito. Nossa, não sei. Pode chorar. Sim, não sei explicar. Nossa, muito estranho. Quando eu vou conversar com as pessoas, que eu vou entregar o quadro, e eu vou tentar explicar, parece que eu entro na história dela, parece que eu vi ela o tempo inteiro ali. Ela contando a história dela pra mim. Nossa, é muito estranho. Não vou explicar. Você se envolve, né? A gente fica como um telespectador lá no meio da história. É absurdo demais. Nossa. Aí eu acho que eu tava conversando isso com um amigo meu esses dias, né? Tipo assim, a gente como artista, a gente... Eu não sei, né? Eu tenho estudado a psicologia pra ver se tem ligação, mas eu sinto que a gente sente as coisas muito à flor da pele. Nossa, inclusive, eu até fiz uma obra que chama A Flor da Pele, mas é porque às vezes o sentimento
Parece que quando a gente tá bem, a gente se sente Muito bem. muito bem. E aí quando tá se sente mal, a gente se sente muito mal. Então muitos momentos de crise que eu tive foi justamente isso, porque eu falei assim, gente, será que compensa ser tão feliz pra depois sofrer desse tanto? Eu não quero viver se for assim, entendeu? Mas faz parte da vida. E a gente tem que entender que a gente tá muito novo nisso. A gente tem que saber. Véi, sempre ser transparente. A gente tem que ser transparente. E acho que a gente tá aprendendo a ser transparente agora. Sim. Ai, será que eu tô de TPM? Eu quero que as pessoas se encontrem comigo pela minha própria identidade. E a gente tem que se identificar com isso mesmo. E tá tudo bem. O que o Washington Cleon fala, que eu acho que eu tomo muito isso aqui, tipo, a gente não precisa se focar em ser artistas incríveis, a gente precisa se tornar seres humanos decentes. Acho que isso resume muito, né? Ser humano. Aceitar suas dificuldades, aceitar seus sentimentos, aceitar suas falhas, aceitar... Sim. E que a gente seja acessível também. Sim. Pessoas Não é tocáveis. sincero, não é aquela coisa que, tipo assim, a pessoa que tá totalmente... Não sei chegar naquilo, não sei conversar com essa pessoa. É Exato. uma pessoa padrão com boca, assim. Genuinamente. Não. A gente tá lidando com histórias, emoções, totalmente. E que a gente tá disposto a aprender, a errar. E faz parte. E aí, tá quando a gente erra, a gente faz de novo. E que tá tudo bem. E tá tudo tranquilo. A gente não vai morrer porque errou uma vez. A gente serve como aprendizado para as outras coisas. Sim, porque a gente tá no coração. Pronto. Fim do vídeo. Cachorrada. Tchaki, tchaki, tchaki.